Olá, estamos felizes porque você está conosco aqui nesse segundo estudo da série de 27 estudos do Ouvindo a Voz de Deus. E hoje, especialmente, vamos ver a respeito da beleza da criação divina. E a Bíblia nos informa logo no livro de Gênesis, que é o início de tudo, no capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso nos indica que a Terra não é fruto de uma explosão cósmica e a vida humana não é fruto de uma evolução das espécies. Queridos, Deus é apresentado como o Criador de todas as coisas. A vida e a Terra, ela não surgiu por acaso. No versículo 2 nos fala que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nos dois primeiros versículos da Bíblia, encontramos aqui Deus e o Espírito Santo atuando em meio à criação. E a Bíblia vai informar lá no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que Jesus ele também fez parte da criação. Ao dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e sem ele nada do que se fez teria sido feito. Então Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam juntos, trabalhando para criar um ambiente perfeito para a vida humana aqui na Terra. A Bíblia vai falar também que Deus ele usa a sua voz para criar coisas que ele trouxe à existência, que não existia. Salmo capítulo 33, versículo 6, diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e o sopro da sua boca o exército deles. Então a Bíblia ela fala o seguinte, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, e quando Deus diz alguma coisa, algo surge. Acompanhe comigo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então no final do versículo 5, vai dizer que houve tarde e manhã, o primeiro dia. Essa foi a primeira coisa que Deus ele criou. No começo de tudo, Deus ele fez os céus e a terra. E o nosso mundo era um lugar escuro e vazio, que o Criador começou a preparar para os seus filhos na semana da criação. O primeiro dia Deus falou e a luz passou a existir. No versículo 6, fala assim, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então Deus ele faz o céu, esse céu azul cheio de nuvens que descarreguem chuva sobre a terra, e Deus ele fez uma separação das águas que há aqui na terra. Se bem que o nosso planeta ele é feito de 70% de águas, e ele poderia ser chamado corretamente de planeta água e não planeta terra. E Deus ele fez essa separação. No terceiro dia, Deus ele cria algo mais. Versículo 9. E disse Deus, ajunta-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareçam porções secas. A porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Então Deus ele separou os oceanos e apareceu então a porção seca. E produza a terra relvas que deem sementes e árvores frutíferas que deem seu fruto segundo a sua espécie. Então, queridos, Deus ele viu que isso era bom. Para que surgisse plantas e árvores frutíferas, era necessária a presença de luz e de água, porque todo ser vegetal ele que faz fotossíntese precisa desses dois elementos. Você consegue perceber aqui que há um planejamento na criação.
a uma mente pensante. E por isso a Terra ela não pode ser fruto de uma evolução. Então, esse é o terceiro dia. No quarto dia, versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para a estação, dias e anos. E sejam para luzeiros do firmamento no céu, para iluminar a terra. E assim o fez. Para a noite, Deus chamou de lua, para o dia, Deus chamou de sol. Queridos, esses dois astros, eles têm uma significância muito grande para a nossa Terra, porque assim como a Bíblia fala, para que hajam tempos e estação do ano. Ou seja, quando a Terra ela dá a volta em torno de si, dia e noite, é o tempo de 24 horas. E quando ela faz uma volta completa ao redor do Sol, aí temos o ano de 365 dias e as 4 estações do ano: verão, inverno, outono e primavera. Tudo mente de um Criador supremo planejando tudo para que eu e você pudéssemos ter um ambiente perfeito para a sobrevivência. No quinto dia, chegamos aqui ao versículo 20. Deus ele fala assim: povoem as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra. No quinto dia, Deus então criou os seres que habitam os mares e também as aves que povoam o céu. Deus ele fez isso no quinto dia. Vejam que há firmamento, há separação de águas, então seres que habitam as águas e seres que possam habitar o céu, que voam. No sexto dia, Deus ele termina de fazer os animais. Aparecem aí os mamíferos, os anfíbios e os grandes répteis. E no sexto dia também Deus ele cria o ser humano, o homem. Acompanhe comigo no versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você percebe aqui que Deus ele fala no plural, a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso denota que o Espírito Santo e Jesus estava presente na criação. E completa dizendo: tenham ele domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam. E criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. E como Deus ele criou o homem? Lá no capítulo 2, nos fala que Deus ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Acompanhe comigo o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Logo mais à frente, no versículo 18, fala da formação da mulher. Deus ele olha para Adão e faz com que Adão adormecesse. Isso porque cada animal tinha o seu par, mas o homem não tinha uma companheira. Então, quando Adão adormeceu, Deus ele foi lá e fez o primeiro parto, que foi de tirar de sua costela a mulher. A mulher ela foi formada da costela de Adão. Então, houve tarde e manhã, o sexto dia. E no sétimo dia? No sétimo dia, Deus ele viu que tudo que ele havia criado era bom. E então Deus ele começa a admirar toda a criação. E ele faz o seguinte, olha só comigo o versículo 1 e 2 do capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E aí Deus ele fez o que com o sétimo dia? Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque ele descansou de toda a sua obra como que fizera como Criador. Então o sábado, o sétimo dia da semana, ele tem algo de diferente que nenhum outro dia tem, que é a bênção e a santificação do Senhor. Deus havia terminado o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. E a Bíblia ela vai terminar falando sobre a criação, que Deus ele planta um jardim no Éden para que o homem pudesse ali habitar. Vejam comigo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para ser comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, queridos, esse vai ser o objeto do nosso próximo estudo, porque Deus ele planta duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem ele tinha uma condição para continuar vivendo nesse ambiente perfeito, era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A condição era a obediência, queridos. E por causa da desobediência, o mal e o pecado entrou no nosso planeta. Que Deus possa te abençoar e que no próximo estudo você continue ouvindo a voz de Deus. Não deixe de nos acompanhar. Eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Senhor, abençoe esse teu filho, essa tua filha que está estudando a Bíblia juntamente conosco e dê a ele, Senhor, a sabedoria do teu conhecimento e que ao te conhecer, ele possa te amar cada vez mais e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.